Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. Culturas e Identidades consiste numa série de aulas dedicadas à história mítica e à cultura simbólica luso-afro-brasileira. No nosso programa de hoje, nós vamos dar continuidade na nossa aula de hoje, a aula do dia 12 de agosto, chamada Demonologia e o Descobrimento do Brasil. Esta é a parte 2 desta aula. Na aula anterior, nós havíamos feito uma introdução sobre o significado desse estudo teológico dos demônios, e, para tanto, nós estamos nos baseando na obra de Laura de Mello e Souza, Inferno Atlântico, Demonologia e Colonização nos séculos XVI a XVIII. É muito importante a gente entender o contexto histórico, do período da chamada colonização do Brasil. São esses períodos iniciais do descobrimento, onde essa colonização, digamos assim, não tem nada a ver com o sentido de subserviência, mas, na verdade, a palavra correta é povoamento. Então, nós vimos que a coroa portuguesa, ela tem como parte principal da sua estrutura político-administrativa o sentido de missionação. E nós vamos ver que esta missionação será entregue no século XVI aos jesuítas, sobretudo aos jesuítas que se tornam funcionários públicos da coroa portuguesa, literalmente. E a ação missionária, portanto, é uma ação de Estado. Portanto, a relação que a Igreja e a coroa vão estabelecer com os gentios, que é o nome correto, e não índios, com os gentios ou com aqueles não conversos ao cristianismo, é uma relação que só pode ser vista e entendida sobre a ótica de um longo processo político-religioso, de uma relação política-religiosa, que era, digamos, tido como normal naquela altura, dado o poderio da Igreja Católica. Então, o mundo de 500, de 600, era um mundo completamente diferente do mundo que a gente tem hoje. De modo que a missão catequética, a transformação das almas, a conquista das almas, para o mundo cristão, fazia parte de um projeto. De modo que analisar a história brasileira somente pelo lado da expansão de mercado dos portugueses é não só um equívoco dramático, bem como é um anacronismo. Então, as navegações portuguesas não tinham primordialmente a finalidade somente de expansão de mercado, de trocas de especiarias. Elas tinham uma finalidade de missão, e nós vimos que essa missão, com a ordem do templo, ela tem um sentido, portanto, antes de Dom João II, antes de Dom Manuel, e depois, com os jesuítas, ela adquire um outro sentido. Então, há o missionarismo luso.
em todo esse missionarismo luso, evidentemente, a ideia da difusão da fé católica ou da fé cristã, como queira, é algo que tem que ser lido, estudado e entendido dentro do contexto que lhe é pertinente. De modo que vai existir, como nós vimos na aula anterior, na parte 1, uma tensão entre o racional e o maravilhoso. Entre o pensamento laico, se é que se pode chamar de pensamento laico, né, naquela altura, entre o pensamento pagão, ou tido como pagão, e o pensamento religioso. Né? Então, evidentemente, todas as hierarquias, nós vimos, que não estavam contempladas dentro da teologia, do dogma e da fé católica, evidentemente, tudo que está excluído disso aí é pagão. E, evidentemente, que as hierarquias dos deuses, dos gentios ou dos nativos, que serão encontrados aqui, nós vimos também que exatamente sob essa perspectiva teológica, né, eles serão tidos como pertencente, na falta de enquadramento teológico daquela novidade, essas hierarquias, ou esses entes, serão entendidos na linha da demonologia. Então, a missão catequética fazia parte de um contexto de transformação religiosa, que era uma política de Estado. Tá? Então, vamos proceder agora à leitura aqui da obra de Laura de Mello, e eu vou tecendo alguns comentários. A missão catequética fazia parte do contexto de transformação religiosa, que na Europa propiciou o surgimento da religião reformada, o protestantismo, e ainda a profunda reestruturação que afetou a Sé romana. Em 1545, tinha início o Concílio de Trento, e a cristianização das populações de ambos os lados do Atlântico tornou-se um dos pontos de honra do programa tridentino. Antes mesmo do concílio, porém, os portugueses já se preocupavam com a conversão dos povos que submetiam, como se viu nos tempos do infante Dom Henrique. E os espanhóis, no início do século XVI, enviavam missões para a América Central. Então, veja, o Concílio de Trento é um marco nesse aspecto, né? Onde esse programa tridentino, inclusive, né, nessa reforma, vários santos foram subtraídos, foram retirados do concílio, né? Foram feitas reformas estéticas na vestimenta, nas liturgias. O Concílio Tridentino fez modificações muito vigorosas. E em Portugal, certos cultos continuaram mesmo após a proibição do Concílio Tridentino. Né? Uma dos grandes atos do concílio foi, entre outras coisas, em outras aulas eu já falei sobre isso, a reforma das vestimentas dos santos. Né? Foi uma reforma radical. Tá? Então, todo o processo do descobrimento das Américas, tanto da parte portuguesa quanto da parte espanhola, estava anexada a ideia de um missionarismo. Mas a gente vê que a Espanha, ou aquilo que nós vamos entender como Espanha, não tinha esse projeto. Nunca teve. Isso não estava em perspectiva das coroas, das diversas coroas espanholas. Entretanto, isso sempre esteve na perspectiva da coroa portuguesa, mesmo antes dos descobrimentos, tá? Através da chamada Ordem do Templo, das ações da Ordem do Templo, e depois das ações da Ordem de Cristo. Né? Então,
a história dos países peninsulares, da Península Ibérica, elas são completamente distintas. Tá? Da mesma forma, desde o século XIV, o pensamento erudito europeu via-se às voltas com ameaças de cortes demoníacas, formulando seus temores num corpo doutrinário que ficou conhecido como demonologia, fundada por Santo Agostinho, que deu estatuto concreto e multiforme ao demônio imaterial do Antigo Testamento. A demonologia se enriqueceu durante a Idade Média, sendo marcos nesta produção o Formicarium de Nieder e o Malleus Maleficarum de Sprenger e Kramer. Nos séculos seguintes, surgiram seus maiores expoentes: a demonologia de Jean Bodin, a demonologia de Jaime Stuart, depois Jaime I da Inglaterra, e a Tábua dos Demônios do juiz Pierre de Lancre. Com a descoberta da América, a demonologia parece ter sido a ciência teológica bem mais repartida entre conquistadores e colonizadores do Novo Mundo, dos cronistas e especialistas, como os missionários e eclesiásticos em geral, Nóbrega, Anchieta, Frei Vicente do Salvador, Juan Acosta, Sahagún, Olmos, Las Casas, os autodidatas como o soldado Cieza de León. Tal fato se explica porque, para os europeus do final da Idade Média e início da época moderna, o devassamento dos espaços trazia consigo sua cristianização e ordenamento, segundo padrões culturais únicos e hegemônicos europeus, em última instância. A evangelização da Europa expulsara o demônio para terras distantes, da mesma forma como a intensificação do contato entre o Oriente e o Ocidente havia provocado a migração das humanidades monstruosas e fantásticas para a Índia, a Etiópia, a Escandinávia e, por fim, para a América. Bem, aqui, conforme eu já havia falado na primeira aula, na primeira parte desta aula sobre demonologia, nós estamos lidando com um ramo da filosofia que é a ontologia. Tá? E este é um assunto seríssimo, porque os chamados seres fabulosos, um demônio é um ser fabuloso, né? Nós temos, por exemplo, animais naturais e animais fabulosos. Animais naturais são os animais que existem e que a gente tem contato com ele, uma vaca, um cavalo, um boi, um porco, etc. O animal fabuloso é aquele animal mítico que tem um símbolo e uma mítica e um lendário muito forte, como, por exemplo, um Pégaso. Um Pégaso é um cavalo que tem asa. É uma fênix. É um animal fabuloso. A maioria dos animais que guardam as catedrais góticas são fabulosos. Então, os animais fabulosos têm uma característica de misturar os 4 elementos. Dependendo do animal, ele tem um elemento anexado a ele. Ou é o ar, ou é a água, ou é a terra, ou é o fogo. Quando nós vamos ver as lâminas de alquimia, nós estamos estudando diretamente esse mundo fabuloso. Por trás desse mundo fabuloso existe, entre outras coisas, o mundo dos elementos, ar, água, terra, fogo, né? Portanto, com a respectiva divisão do espaço, conforme nós já falamos, e as suas respectivas hierarquias, e os conhecimentos. Né? Então, isso fazia parte dos estudos de filosofia da natureza. Isso fazia parte da ontologia. Então, quando a filosofia começa, quando Parmênides indaga pelo ser, o ser é, né? Quando Platão vai falar do andrógeno primordial, a filosofia sempre tratou, e a teologia também, de uma longa linhagem de entes ou de seres que são criados e que vivem em mundos distintos. Ou seja, um ser natural, que é o ser humano, que é um animal, né, implume,
dentro de uma longa cadeia de animais da natureza. Então você tem uma natureza visível, digamos assim, que é a natureza aparecida, que é a natureza que nós contactamos com ela, visível através dos sentidos, e nós temos uma natureza invisível. Então, esses entes fabulosos, os demônios e outros se incluem, os unicórnios, os sátiros, ou seja lá o que for, né? Esses outros animais fabulosos vão entrar em ser considerados entes reais, não animais, entes reais, concretos, ontologicamente falando, até o século XVIII. Então, quando nós lemos nos textos antigos, textos até o século XVIII, efetivamente não está nesta categoria de seres uma classificação mítico-simbólica de imaginário, ou seja, eles não são uma ficção, eles são um dado concreto, né? Se você pegar até hoje para um índio e conversar, perguntar sobre as Muirapitãs, ou sobre Tupã, ou sobre as Uiaras, né? Ele vai lhe dizer que aquilo que aquele ente, que aquele ser é um ser concreto, real. Assim como efetivamente para a Igreja Católica um anjo é um ente concreto, real. Ele não é uma abstração, ele não é uma ficção literária. Então, neste contexto aqui, nós estamos tratando de entes concretos. Não é uma ficção. Tá certo? Não é o Shrek do Walt Disney. Tá? De modo que é preciso ter em vista a leitura e o pensamento e a mentalidade da época. Isso é um ponto. A outra questão da evangelização, então veja, a evangelização está lidando com, entre outras coisas, com noção de espaço, com entes, né? Então não é que há uma migração dos entes. Os entes fabulosos não deixam de existir, ou sobrenaturais, não deixam de existir na Europa. Pelo contrário. Agora, à medida que esses povos peninsulares, sobretudo Portugal, vão caminhando pelos 5 cantos do mundo, evidentemente que a identificação desses entes fabulosos tem que ser feita. E segundo um rigor filosófico, ontológico, teológico. Então esse assunto é um assunto muito sério, né? É um assunto ligado ao campo do conhecimento. Voltando. A demonologia, hoje vista como um campo complexo do conhecimento, relacionada com o surgimento do moderno pensamento científico, voltada para a investigação acerca da causa dos fenômenos. Baudin e James Stewart foram também teóricos importantes do absolutismo monárquico, o que sem dúvida sugere vínculos entre a demonologia e a centralização política na Europa, confirmando ainda a hipótese de Trevor Hopper acerca da ambiguidade do século XVI, corroborada, aliás, por certos estudos sobre a natureza do Estado absolutista. Na Península Ibérica, o alcance da demonologia não foi tão considerável quanto na Europa do Norte, no sentido de julgamento, porque Portugal é um país que tem um sincretismo, e a Espanha também, religioso, impressionante. Impressionante. Então tem que ler com cuidado os historiadores brasileiros, porque eles tiram umas coisas da cabeça deles que efetivamente ou é incúria, ou é má fé, ou é ignorância. Não dá para entender por que eles fazem determinadas afirmações, como essa aqui agora da Laura. Então, na Península Ibérica, o alcance da demonologia não foi tão considerável quanto na Europa do Norte,
Mesmo assim, na Espanha, onde os tratados contra superstições são a expressão local do fenômeno, as publicações no gênero ocorreram com especial intensidade entre 1510 e 1618. 6 títulos no século XVI, 4 no século XVII. Entretanto, tomando-se a demonologia como forma de conhecimento mais ampla, aumenta o número das obras que versam sobre o assunto, alinhando-se entre os demonólogos autores como Pedro de Valência, Alfonso de Salazar Frias, Francisco de Vitória, Andrés Laguna, Martim de Aspicuelta Navarro. O tom geral dos escritos era anti-supersticioso, procurando diferenciar o que pertencia aos domínios da religião e da magia, de Deus e do diabo, passando a seguir a condenar a superstição, identificada pela maioria dos autores, antes com o que se opunha à ideologia da Igreja, do que com o irracional propriamente dito. Num mundo em que as barreiras entre magia, religião e mesmo ciência estavam mal traçadas, não era fácil esclarecer o que pertencia a uma e outra esfera. É preciso entender que as tradições antigas não faziam essa distinção, sobretudo no campo da filosofia, tá? Entre ciência, religião e magia. Então, a história da ontologia filosófica é uma história completamente diferente. E a própria história do cristianismo e os conceitos que lhes são anexados, como esotérico e exotérico, extraídos da tradição grega e da tradição romana, as leituras e as adulterações documentais a respeito disso são impressionantes. Eu expliquei isso com detalhe no curso presencial que eu dei de cristianismo heterodoxo e iniciático, né? A origem dos esoterismos, da magia, né? Do misticismo, tudo tem uma sequência e uma cadência. Então, quando nós estamos no século XVI, todo essa interpretação entre esotérico e exotérico, linhas de tradição, cabala, filosofia, ontologia, magia, mística, já estava em discussão e com linhas determinadas e muitas delas condenadas dentro da Igreja Católica, por má interpretação. Tá certo? Então, mas isso não é possível fazer numa aula de rádio. Né? Isso é um curso, e foi um curso muito longo, porque são inúmeros os detalhes. E é um curso presencial, evidentemente. Bem, voltando. Para Portugal, não há ainda estudos que informem sobre uma eventual produção demonológica mais específica. No entanto, elementos de demonologia achavam-se presentes em inúmeros escritos quinhentistas e seiscentistas, como se procurará mostrar neste trabalho. A demonologia surge assim, como muito mais do que um conjunto de tratados referentes à perseguição de bruxas, e se espraia por outras obras além dos manuais de feitiçaria, sendo possível detectar uma demonologia em sermões católicos, nos textos de pregação protestante, enfim, em toda a produção epistolar e tratadística voltada para a descrição da natureza do continente americano e dos hábitos e costumes de seus habitantes. Nesse aspecto aqui, a Laura de Melo Souza ignora solenemente toda a tradição dos seres naturais e fabulosos, que vêm desde Aristóteles, Plínio, Varrão, Santo Agostinho, né, São Tomás de Aquino, né, Santo Isidoro de Sevilha e por aí afora. Ela ignora, ou ela ignora mesmo solenemente, ou passou por cima do dado. Porque isso que ela fala aqui é uma parte da verdade e a parte mais superficial da questão. Quer dizer, a demonologia não está necessariamente ligada à ideia restrita à ideia somente teológica, numa perspectiva
católica. Essa discussão é uma discussão mais profunda e é uma discussão que diz respeito à filosofia da natureza, à ontologia dos seres. É matéria de ontologia filosófica. Tá? Bem, porque é a ontologia que vai definir por que um cachorro é um cachorro. Né? Por que um demônio é um demônio? Por que um anjo é um anjo? Então, essencialmente, qual é a diferença? Se esses seres existem, como é que eles vieram à existência? Eles são criados ou incriados? Essa discussão é muito séria. Tá? Bem, continuando. Nesse sentido, parece-me que a demonologia deve ser compreendida nos quadros do que Certeau nomeou de heterologia, e em conexão com os textos de viagem quintistas que fundaram o olhar antropológico. Textos que revelam uma observação assombrada pelo seu outro, o imaginário, e que se constituíram no objeto de uma cultura assombrada pela sua exterioridade selvagem. Na análise de outra estudiosa de literatura de viagens, elas se delineavam como conquista do espaço da alteridade, como recuperação da miráblia perdidas. Isso aqui, por exemplo, que ela está falando, é um absurdo completo, porque isto é a interpretação já do século XX e XXI sobre a mentalidade do século XVI. Mas isso não é a mentalidade do século XVI, isso é a interpretação da mentalidade sobre as teorias e a ótica moderna. É um anacronismo, é uma excrescência, é uma indignidade esse tipo de atitude historiográfica. Não é? Se a visão ocupava papel primordial na hierarquia renascentista dos sentidos, se o próprio conhecimento moderno se definiria pelo ato de possuir o outro por meio da visão, enfim, se viajar significava reconhecer ocularmente o outro. Cabe lembrar Merleau-Ponty, quando afirma que a visão nos cativa não apenas por ser uma jornada em direção às coisas externas, mas também por significar volta a uma realidade de origem, representada nos objetos percebidos à distância. Na viagem, o viajante inventaria e descobre paulatinamente o seu lugar de origem, de onde procede, e estabelece uma relação especial com a viagem. Viajar é enxergar, é ver, mas enxergar, ver, já é viajar. Isso aqui também, sinceramente, não se aplica absolutamente a esses casos, porque no caso dos relatos de cronistas, More, sobretudo, e da Igreja Católica, não está se tratando de viagem, não é um viajante, são indivíduos que estão descrevendo a realidade dos seres e do mundo de um modo teológico, científico, filosófico, de modo que aquilo crie um relatório para a coroa e para a igreja. Não é uma viagem de um turista. Né? E não pode se tratar a coisa dessa forma. Né? Então, quando há a descrição dos seres fabulosos, e mesmo as críticas que se possam haver, aquela descrição, de fato, ela é uma descrição que é um relato técnico para ser enviado tanto à corte quanto ao Vaticano. Não é alguém que resolveu sair e viajar pelo mundo. Os viajantes, outros tipos de viajantes, que não têm compromisso com isso, mesmo certos viajantes piratas, eles têm que, quando eles fazem relatos, aqueles relatos, no mais das vezes, vão para a coroa que os financiou. Por exemplo, a Inglaterra financia a maior esquadra de pirataria do mundo para assaltar, roubar, pilhar, né? Para ficar com o ouro, com os tesouros e com os produtos. A Inglaterra foi o maior ladrão dos mares que já existiu. Né? Mesmo esses piratas vão fazer determinados relatos, e esses relatos têm que descrever a realidade que eles estão encontrando.
voltando, relacionando-se por um lado com a investigação científica, a demonologia se relacionaria igualmente com essa ciência do outro. Não existia ciência do outro. Que Certeau não teve tempo de aprofundar, mas que delineou sob a designação de heterologia. Na Europa, bruxos e bruxas constituíam esse outro, que a cultura opunha a seus padrões, identificando-os para alguns como a anti-sociedade, ou com o estado de natureza. Na demonologia de que aqui se trata, referida à alteridade americana, a relação heterológica se verificaria sobretudo pela negação. Nomeava-se e se classificava o outro ameaçador com os elementos negativos e detratores, por excelência disponíveis no âmbito da cultura dos conquistadores e colonizadores da América. Não tem a ver com o vocabulário de conquista, tem a ver com o estudo de ontologia e de teologia. Se a descoberta de novos mundos pôde revigorar os símbolos do maravilhoso, foi capaz também de fortalecer a demonologia europeia. Mundo inquietante, capaz de seduzir e aterrorizar ao mesmo tempo, o ultramar atlântico provocava vertigens no europeu do século XVI, impelindo-o a buscar referências em contextos tranquilizadores, concretos ou mentais, pouco importa. Recuperam-se, então, mitos familiares e muitas vezes antigos, que, enxertados em humos diversos, ajudam a compreender os enigmas do mundo, transformando-se em instrumentos de conhecimento dentro de um horizonte de significação. Nesse sentido, acredito ter a demonologia se desdobrado tanto nas cartas jesuíticas brasileiras como nos escritos de um Acosta ou de um Diego de Landa, alimentando-se das narrativas de viagem americanas para consolidar sua perspectiva heterológica da feitiçaria e práticas mágicas. Caça às bruxas, manuais demonológicos, por um lado, e extirpação das idolatrias, catequese e literatura moral sobre as Américas, por outro, serão vistos, portanto, como as duas faces do que Certeau chamou de heterologia. Agora vamos passar aqui a parte em que a Laura vai falar sobre a importância do diabo na demonologia americana, né? Então, a demonologia americana, o diabo ocupa um papel primordial, né? É ele que torna a natureza selvagem e indomável. É ele que confere os atributos da estranheza e da indecifrabilidade aos hábitos cotidianos dos ameríndios. É ele, sobretudo, que faz das práticas religiosas dos autóctones e idólatras terríveis e ameaçadoras, legitimando assim a extirpação pela força. Com a cristianização mais homogênea do velho continente, o diabo se mudara para o Novo Mundo. Mesmo em Bartolomeu de Las Casas, que na Apologética Histórica de 1559 via ubiguidade na ilusão demoníaca, considerando-a, diferentemente de outros etnodemonólogos, como bem repartida entre os diversos povos do mundo, explicitava-se a associação entre a corte infernal e a América. Para cá, teriam os demônios voado em grandes quantidades por ocasião do advento da cruz, deixando para trás as regiões mediterrâneas. E aqui continuaria a luta cruzadística. Descrevendo a destruição das pirâmides de Pachamac, que perto de Lima fora levada a cabo em janeiro de 1533 por Pizarro e um bando de espanhóis sequiosos de tesouro, Miguel de Stet retrata, na relação da conquista do Peru, o triunfo final do Santo Lenho. Após tudo destruído, os espanhóis ergueram a cruz no mesmo local em que por tantos anos o diabo reinara. Em outras plagas, o embate não teria tido igual sucesso. João de Barros foi, com forte evidência, o fundador da curiosa tradição perpetuada por autores posteriores, em que a luta entre Deus e o diabo aparece identificada ao surgimento da colônia luso-brasileira e diretamente associada à crucifixão.
chegando pela primeira vez ao Brasil, dera-lhe Cabral o nome de Terra de Santa Cruz, em homenagem ao lenho sagrado. A necessidade de nomear a nova terra se colocou para Cabral quando partia para a Índia a 3 de maio. Mandou então arvorar uma cruz muito grande no mais alto lugar de uma árvore e ao pé dela se desse missa. O santo lenho inscrevia o sacrifício de Cristo na gênese da nova terra, que ficava toda ela dedicada a Deus, havendo grande esperança na conversão dos gentios. Isso é uma grande mentira da Laura de Melo e Souza, repetida exaustivamente pelos historiadores brasileiros. Cabral, como chefe da esquadra, como capitão, não pode nominar por ele mesmo uma terra. A nominação é real. Né? Então, Cabral já teria que ter vindo com ordens expressas do rei Dom Manuel, inclusivamente relativa ao nome da terra. Ele não pode tomar essa iniciativa da cabeça dele. Eu não sei realmente por que cargas d'água os historiadores brasileiros continuam repetindo essas mentiras. Nós vimos também na aula anterior que a questão da ocupação do espaço atlântico, segundo o Tratado de Alcácer Toledo de Tordesilhas, demandava a identificação de povos gentios, portanto não cristãos, e da necessidade de conversão. Então, tem uma ação político-diplomática que tem que ser encetada para que aquele território passe à posse. Então, tem um protocolo aqui. E esse protocolo, evidentemente, é ontológico, é teológico. Né? Donde esses relatos todos e essas descrições de que, sim, estamos diante de gentios, portanto, de uma terra ignota, desconhecida, e é preciso entender o que significa terra incógnita, num contexto da Ilha Terra, que é uma tradição geográfica que vem muito antes de Estrabão, para entender o que está em curso nos descobrimentos. Nós já fizemos programas sobre isso. O que significa, qual é o significado de Ilha Terra. Tá? Bem, das 3 partes e depois da 4ª parte do mundo. Isso tudo, e todos esses assuntos estão interligados. Todos. João de Barros, numa enigmática condenação do culto à atividade comercial, clamava contra o triunfo de princípios seculares sobre os religiosos, como a corrigir o rumo tomado pela expansão lusitana. A força de tradição assumida pelas ideias do autor das décadas, que é João de Barros, sugere como era acentuada, na mentalidade quentista e seiscentista, a presença da explicação de cunho religioso para o descobrimento e a denominação da colônia brasileira, mostrando o outro lado da aventura marítima portuguesa. Escrevendo alguns anos depois Pedro de Magalhães Gândavo, para alguns pai fundador da historiografia brasileira, mostrava-se igualmente inconformado com o nome que vigorava na designação da colônia, Brasil, acreditando não haver razão para negar à nova terra o nome original, nem para esquecê-lo, tão indevidamente por outro que lhe deu o vulgo mal considerado, depois que o pau da tinta começou de vir a esses reinos. Porque Brasil brasileiro era o nome de um comerciante, não era um nome nobre naquela altura. E o país, de fato, não se chamava Brasil. Né? A solução proposta pelo cronista para magoar ao demônio, que tanto trabalhou e trabalha por extinguir a memória da Santa Cruz e desterrá-la dos corações dos homens, era restituir à terra o nome antigo, chamando a província de Santa Cruz. Aos ouvidos cristãos, finalizava, era melhor som o nome de um pau, em que se obrou o mistério de nossa redenção, que doutro, que não serve de mais do que tingir panos ou coisas semelhantes. No início do século seguinte, Frei Vicente do Salvador
desenvolveria argumentação análoga de João de Barros e Gandalf, inspirada, sem dúvida, nos seus antecessores quentistas. Então, João de Barros, Pedro de Magalhães, Gandalf e Frei Vicente de Salvador vão dizer que o nome da terra de Santa Cruz foi mudado para o nome Brasil por obra e graça do demônio. E sucintamente é isso. Então, isso significava uma luta entre Deus e o diabo, que se travou dentro do Brasil. Aí era preciso ver quem era o diabo, hein? São os judeus que são o diabo? Quem é que começou a utilizar o nome Brasil? Porque a primeira concessão de pau-brasil feita no Brasil foi dada a Fernão de Noronha, que era um judeu. E Fernão de Noronha teve essa concessão por 60 anos, 30 mais 30. De modo que, por trás dessa luta aqui, seria preciso os historiadores brasileiros se debruçarem com seriedade sobre o comércio do pau-brasil e por que ele era feito. Porque não era feito pela coroa. Tá? Era feito por Fernão de Noronha, o primeiro explorador que ficou aquela ilha famosa no norte do Brasil, ilha de Fernando de Noronha, não é? Que é o nome de um judeu comerciante. Bem, então esse embate entre Deus e o demônio aqui, há muito que se diga sobre isso no que diz respeito ao nome do país, hein? Fato ímpar entre tantas terras coloniais, o Brasil seria a única a trazer tal tensão inscrita no próprio nome, que lembrava para sempre as chamas vermelhas do reino do inferno. Em períodos posteriores ao que aqui se estuda, a ideia do embate entre bem e mal começou como fundador da própria identidade brasileira. Continuou a ter força. Em 1727 e em 28, Sebastião da Rocha Pita e Nuno Marques Pereira, respectivamente, abraçariam a tradição inaugurada por João de Barros. Sob a diversidade dos contextos, portanto, persistiam profundos traços mentais. Reitero mais uma vez que aqui a coisa entra numa outra leitura. O nome do Brasil. Quer dizer, qual é o tipo de heresia que está sendo colocada aqui, sob que perspectiva? O enraizamento dessa tradição, que é uma heresia judaica no caso, ajuda a compreender melhor a leitura que os jesuítas catequizadores fariam da natureza brasileira, assolada sem trégua pela presença demoníaca ou endemoniada ela mesma. Porque existe uma situação muito curiosa. Ao mesmo tempo que os cronistas vão dizer que o Brasil é o paraíso perdido e recuperado, em razão daquela longuíssima discussão, conforme já falei em outras aulas, da Ilha Terra, não é? O Brasil é descrito como o paraíso, mas ao mesmo tempo o nome do país demanda uma luta entre Deus e o diabo. E o nome do país está ligado a um comércio que estava se praticando aqui dentro e que não era feito pela coroa portuguesa. Mas, evidentemente, tinha chancela da coroa no sentido das licenças para exploração do pau-brasil. Afinal, fora a malfadada árvore do pau vermelho que roubara o nome santificado, atestando a insubordinação de um mundo natural, muitas vezes caótico, desordenado e contraditório, como o próprio demônio. Este habitava as terras brasileiras, perturbando, por exemplo, a serenidade das águas fluviais. Em viagem missionária pelo interior, o padre Jerônimo Rodrigues deparou com um rio tão perturbado, que parecia ali andarem visivelmente os demônios, em que ferviam em pulos para o céu, que punha espanto. Satanás encarnava-se ainda em baleias, desencadeava tempestades que comprometiam as missas campais dos missionários, convocava legiões de moscas que atordoavam os sacerdotes no ofício religioso. Enfim, fazia com que fosse permanente na coroa portuguesa o estado de guerra entre as forças do bem e do mal.
O teatro de José de Anchieta pôs em cena essa visão cruzadística, associando ao demônio os traços da cultura ameríndia e a Deus os da cristandade ocidental. Nesse sentido, cabe destacar entre suas peças Na Festa de São Lourenço e Na Vila de Vitória, escritas provavelmente entre 1583 e 1586, e ainda Na Aldeia de Guaraparim. Nessas peças, entretanto, a demonização do indígena assumiu também coloração mais específica. Na Aldeia de Guaraparim, por exemplo, demônios com complicados nomes indígenas reúnem-se em conciliábulos, o concílio do mal, expressão do impulso demoníaco à revolta política. Na Festa de São Lourenço, enuncia-se mais uma vez a identificação do índio ao demônio pela mediação da revolta política. Guaixará e Aimberê, chefes tamoios que haviam lutado em 1566-67, apoiando o invasor francês contra os portugueses e os jesuítas, aparecem como demônios de destaque, dotados de vários auxiliares, diabos menores de nomes indígenas, ardendo por toda a parte, assumindo, segundo Alfredo Bose, papel central em Na Festa de São Lourenço, o fogo simultaneamente infernal e divino. Bem, essa linguagem na descrição, né, dos cronistas, oficiais ou não, da desordem demoníaca, ela vai, portanto, trazendo essas perspectivas misturadas, qual seja a perspectiva ontológica, esses seres existem, como classificá-los, né? Como enquadrá-los segundo uma larga tradição, tanto dentro da filosofia quanto dentro da teologia, no estudo dos seres naturais e dos seres fabulosos. Bem, isso é um ponto. Um outro ponto era o processo de missionação, né? E, para tanto, quais eram os argumentos jurídicos que a política da época poderia utilizar? Como é que se dava a conquista e a posse das terras do Atlântico? Nós estamos diante de uma questão diplomática, portanto legal, novamente. E aqui um embate que retorna à questão teológica entre Deus e o demônio, e abre uma outra frente, que é uma frente de comércio, que é uma frente de heresia, que esbarra, no meu entendimento, diretamente na atuação da heterodoxia judaica, nesse aspecto, né, que não é estudada. Né? Então, são muitos assuntos dentro de um único tema, né, tratado pela historiografia brasileira como uma mera questão de catequese. Analisar a coisa por essa forma é o meio mais eficiente de não compreender nada daquele cenário extremamente complexo. Aí esqueci. E faltava, além de tudo isso, nós temos a teoria da Ilha Terra, que era uma teoria de como o mundo era, como era o planisfério do mundo. Então, evidentemente que essa complexidade de temas, né, presentes naquele momento, dentro dos discursos e dos relatos, tem que ser estudado da forma mais abrangente possível para a gente tentar ter um vislumbre de um cenário um pouco mais alargado. Isso significa que a gente esteja defendendo, no meu caso especificamente, o processo de catequese na sua amplitude. Significa que eu estou defendendo, no que diz respeito a mim, que seja alargado o campo de visão desse estudo de catequese.
porque ele, além de todas essas perspectivas, também está inserido no projeto de missão que Portugal tem e assume para si desde o início da nacionalidade portuguesa, com o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Então, veja, são 5 ou 6 aspectos aqui diferentes e extremamente poderosos, né? Que estão em jogo quando nós vamos olhar essa questão da conversão dos índios, né? dos povos nativos das Américas. Tá certo? Bem, nós vamos ficando por aqui e esperamos que a gente tenha conseguido trazer para vocês uma visão da importância dos estudos da cultura simbólica, né, e da história mítica no contexto da história providencialista, da história oficial, etc. Né? Vamos ficando por aqui e até a semana que vem.